trago aqui, como sugestão de por onde começar, a inspiração da própria jornada do herói. Então, tem o louco, que é primeiro esse estado de abertura. E aí, de uma forma bem prática, assim, o que seria esse louco? Né? O que seria essa abertura, Lari? Comprou um baralho, tá com um baralho? Abra ele, olha as cartas todas, não se preocupe em já ler o livro completo, né? Experiencie as cartas. Vai uma vez por dia, ou quando você sentir, puxa uma cartinha de conselho e lê lá o que aquela carta quer dizer. No oráculo da deusa, por exemplo, tem a mitologia sobre aquela deusa que sai, conheça sobre aquilo, né? Mas dentro desse estado, assim, bem leve, bem tranquilo, de curiosidade, de exploração. Aí vem o segundo passo, que é o mago. O mago, ele é o grande alquímico, né? Ele trabalha com as ferramentas que tem em mãos. O que tu tem em mãos nesse momento? É o teu oráculo e é o livro do oráculo? Então, comece a trabalhar com essas ferramentas, que é aquilo que eu falei, né? Tira uma carta para você, leia sobre o significado daquela carta. Ah, mas é que eu gostaria que para entender melhor sobre isso eu tivesse X, Y e Z. Tá, mas tu tem X e Y. Esses são os ingredientes que tu tem para a receita do teu bolo? Faça o teu bolo. Para você, faça testes. Eu sugiro muito, assim, tem amigos de confiança próximo e converse, olha, eu estou testando isso daqui, vamos. É só você ser honesto, sem medo, sabe? Olha, não leva tão a sério o que eu vou falar aqui, porque eu estou em aprendizado, mas para mim é importante. Meu irmão me pentelhava quando eu recebi o tarô das fadas para eu tirar para ele, mas ele me pentelhava. E eu ficava, mas eu não entendo, e não tem problema, lê o que está no livro. Mas de tanto tirar para ele, eu comecei a descobrir um monte de coisa. Para mim, funcionou muito melhor conhecer sobre aquele tarô das fadas lendo, mas não lendo de uma forma linear, lendo tipo assim, lá tem uma técnica de tiragem, tem ali o que significa cada carta. Eu lia, meio cartesiano, assim, né? Lia do jeitinho que estava lá. Mas começava a navegar, então, sobre o que isso pode simbolizar, porque eu já tinha passado pelo processo desse estado da intuição. Então, eu nem negligenciava o que estava ali escrito, e nem entrava também na neura de tentar adivinhar as coisas do nada, ou esperando que o espírito venha do meu lado para falar o que significa, né? Então tem que ter essas duas mãozinhas, e o mago é isso, trabalhe com o que tu tem em mãos. Tu tem amigos para fazer tiragem? Faça. Você tem ali uma sugestão de tiragem no livro? Faça, leia. Mas assim, ó, tranquilo. O mago, ele manipula todos os elementos. É quando ele vai para a prática. O louco, ele não está na prática, ele está na experienciação. O mago, ele parte para a prática, independente de ter muito conteúdo sobre aquilo ou não. Ele parte para a prática. E aí vem o segundo passo, que é a papisa divina. Ó, nesse tarô aqui, de Marselha, nessa edição que eu tenho, a papisa é o único arcano que tem um desenho que passa da linha reta. E eu já trouxe isso aqui para algumas pessoas. Essa, não sei se aparece o mouse aqui, mas essa linha aqui. Por quê? Porque ela simboliza justamente a união do céu e da terra. A coroa dela passa essa linha, simboliza tanto que ela é associada com o arquétipo de Mãe Maria, daquela que trouxe Jesus para a Terra, que materializou, né, a energia desse ser divino aqui na Terra. Aí começa a entrar a chave do casamento perfeito entre conhecimento e fluidez, espiritualidade e materialidade, céu e terra, sobre aquilo que tu lê, né, o teu conhecimento cognitivo sobre aquilo que, cara, é importante sim, mas que não pode ser um fator delimitante. O que está escrito no livro não pode ser uma interpretação genérica para você, né? Tem que ter esse flow, tem que ter esse fluir, tem que ter essa água que a papisa traz, né? Então, essas 3 cartinhas aqui eu já considero começo. Tem os outros tantos arcanos aqui que se eu fosse falar a gente ia ficar horas. Mas esses 3 principais arquétipos, do louco, que é a criança, o mago e a papisa, são 3 chaves importantíssimas para você começar a fluir, né? De uma forma assim tranquila. E eu recomendo, sim, para quem quer atender, que realmente faça cursos e faça outras coisas, se sentir esse chamado, porque, né, você vai ter outras experiências, você vai ter outras
chaves, outras possibilidades de entender sobre aquilo. O que eu não recomendo é que você torne aquilo que tu está recebendo como algo rígido, como algo estático. Inclusive, eu tenho uma curiosidade aqui, porque eu saí fazendo vários para entender o processo. E aí, sabe o que eu descobri? Eu descobri que como a jornada do tarô, por exemplo, né, dos heróis, trabalham com arquétipos do inconsciente coletivo e arquétipos do próprio self, eu descobri que nenhum curso que tu vai fazer de tarô, inclusive talvez nem mesmo comigo, vai estar tão completo. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui é humano e todo mundo vai ter um desafio com algum arcano. Teve um cara que eu fiz o curso com ele que ele falou assim sobre todos os arcanos, aspectos positivos e negativos. Quando chegou na Lua, que é o princípio feminino, o arquétipo feminino, foi só coisa ruim. Não, a Lua significa ilusão, e não sei o quê, e não sei o quê. Quebrou até o sistema, né, da forma como ele estava trazendo, todos tinham ponto positivo e negativo, por que a Lua não? Aí comecei a observar, eu vi que era o quê? Um desafio do próprio facilitador com essa energia feminina. E mesmo que a gente faça muitos trabalhos, e salve Deus, que bom que a gente faz para a gente conseguir estar fortalecido, né, cada vez mais perspicaz nessa jornada, há momentos e momentos, né? De repente, no momento que o cara estava gravando aquilo, aconteceu alguma coisa que criou esse bloqueio inconsciente com esse arquétipo do feminino, né? Naquele momento, e tá bem. Então, podem ter muitos, né? Muitos cursos aí a serem feitos, mas precisa ter esse filtro. Vai pegando de cada coisa aquilo que você achou que tá legal, que tá bem, que tá alinhado, mas não se abandone, porque essas cartas, elas são uma ferramenta para a fluidez desse teu eu, dessa tua essência. Ela é tão somente uma ferramenta. E não tem ninguém que vai apresentar uma fórmula quadrada para a definição dessa tua essência divina, que se manifesta através das cartas, que se manifesta por uma dança, que se manifesta pela numerologia, né? Se manifesta de diversas formas, pela arte. Então, por favor, né? Peguem tudo isso como orientação, se ressoar no coração. Lá na apostila, eu vou trazer técnicas, sugestões de tiragens, assim, de uma forma mais clara, sabe? Mas tenham sempre essas duas vias aí juntas, sabe? Do coração e do conhecimento. E aqui, então, eu já falei sobre algumas sugestões de prática de estudo, né? Alguém quer trazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Pode falar, Milene. Ah, não estou ouvindo. Tenta... Vai. Não, não estou te ouvindo. Acho Agora que não. foi. Agora foi. Eu já ia Foi. falar, acho que não é para compartilhar, então. Bom, eu ia, na verdade, comentar como que o tarô funcionou para mim, porque no início eu usei o Marcélia, assim, lia esporadicamente, nunca foi aquela conexão, assim. E aí, um belo dia, um dia belo, eu acho que quem me trouxe isso, então, até um pouco assim, foi até a Madiarinha, ela fez uma tiragem para mim, um tarô muito bonito. Eu falei, caramba, essa energia é muito interessante. E aí eu achei o tarô acástico, porque eu senti aquela energia do tarô. E eu acho que essa experiência que eu estou tendo até hoje com o tarô acástico, ela meio que desmantelou todas as outras experiências que eu tive. Porque se você me perguntar se eu já li o livrinho dele, eu não li. E por pura preguiça mesmo, porque ele está todo em inglês, eu não faço questão. Mas eu sinto, todas as vezes que eu vou tirar a carta, o meu processo é, eu tiro, eu leio o que a carta tem, e geralmente a tradução dela sai muito fácil, porque o que o livro tem escrito é literalmente o que tem desenhado na carta. E a força da carta, a energia da carta, ela vem direto no campo da pessoa. Então, é quase que como se a leitura da carta fosse
e a interpretação da carta fosse o resultado do que eu estou sentindo do campo da pessoa e da carta, do que eu estou vendo na carta na minha mão. Então, para mim, o tarô funciona assim hoje. Não é aquelas tiragens que eu ainda lembro dos processos, como se tira, etc, etc. Mas ela virou um casamento entre o que está trazendo o campo da pessoa que está vindo e o que vem desenhado ali, daquela energia que vem. Ela saiu desse todo paradigma. Eu acho que você até me trouxe atenção, assim, que talvez seja um momento para voltar academicamente para outros significados, o que é que quer dizer mais, porque eu fui tanto no flow da intuição e da energia que eu estou sentindo lá, que eu basicamente deletei o resto, sabe? Eu nem me importei mais com isso, nem levei meu olhar mais para isso. E aí você falou, filha, né, o espírito não desce em tábua rasa. Eu falei, caraca, porque ultimamente eu só pego a cartinha, vou no flow, vou no campo e encaixou. E eu sou tipo, a Jari sabe, eu sou uma pessoa que estuda muito em termos assim das energias que eu estou trabalhando, faz muito curso, etc. E com as cartas foi literalmente processo contrário. E só com as cartas, só todos os outros processos da minha vida foi diferente. Com as cartas foi o contrário. E quem disse que você é uma tábua rasa com relação às cartas? E quem disse, Caraca! né? Porque talvez esse flow e toda essa fluidez aconteça porque é uma ferramenta que já lhe é muito familiar de outras existências também. Isso Tirou as também tem que ser palavras da levado em minha consideração. boca. Exato. Por isso que eu falei, né? Peguem daquilo o que faz sentido e tragam, né? Esse sentido vem de uma partilha genuína assim, dessa experiência, mas considerem que existem muitos fatores. Então, que ótimo, né? Que bom que com as cartas tu consegue partir desse flow. E se tá funcionando desse jeito, salve Deus, né? Siga desse jeito. Se um dia tu sentir, não achar pelo que eu falei, mas sentir que talvez seja interessante conhecer a mitologia ou sei lá o que do que aquela carta está representando, daí tu vai, pelo que você está sentindo. Isso se você perceber que talvez essa forma de leitura, por alguma razão, não está fluindo tão bem e você sentir a necessidade de uma outra porta. Mas enquanto tu não sentir essa necessidade dessa outra porta, não se considere uma tábua vazia. Muito possivelmente tu só está acessando algo através daqueles símbolos que já era tua mestria de outros lugares. E olha o nome, né? Tarô acástico, é isso? Acástico. Olha aí o nome, né? Já tá aí, já tá rolando. Então tem essas coisas, e isso se dá com o baralho, por exemplo. Tu achou esse baralho que fluiu de um jeito diferente do que foi com os outros. Eu sempre acho que é muito interessante isso. Não importa, né? As sugestões, assim, o interessante é tu sentir. Eu senti isso com esse baralho. De repente, esse baralho vai trazer um arquétipo que vai ativar essa tábua aí, ó, para trazer esse conhecimento. Porque é bem isso, tá no campo. É incrível, gente. É incrível. Você vira a carta e ela simplesmente. Tanto que o que eu mais escuto com tarô, não sei se você já escutou isso, Milene, mas o que eu mais escuto é a pessoa falando assim: nossa, você veio me confirmar o que eu já sabia. Eu brinco que é isso que o tarot faz, ele só esfrega na tua cara o que tu já sabe, mas tu tá fingindo que não tá vendo, né? Ou tá É acontecendo em isso outro mesmo. lugar. Então a carta vem falando assim: tu tá com dúvida sobre isso? Então eu vim para te falar que é isso mesmo, ó. É isso. Porque daí a gente entra também nessa frequência humana, né? Tô falando como consulente, né? Eu sendo atendida. A gente sente. Mas pensar, mas será que é isso mesmo, né? Tanto eu sendo atendida por outros, quanto eu mesma puxando as cartas, será que é essa? Aí o tarô vem e faz assim, ó. Né? Tá aqui, tá rolando.